cada nova decisão da Justiça Eleitoral que chega na imprensa, a gente tem dois tipos de reação. Uma reação indignada e muitas vezes equivocada, que às vezes não olha nem o detalhe dos casos, que acha que a gente está vivendo no pesadelo da censura. Peraí, olha os conteúdos que estão sofrendo com a Justiça Eleitoral. E outra reação, que essa eu considero mais correta. A constatação de que a Justiça Eleitoral brasileira se meteu numa guerra que ela não tem como ganhar. O objetivo dela até que seria louvável, mas ele é impraticável. E se ela continuar tentando cada vez mais, vai fazer mais mal, provavelmente vai fazer mais mal do que bem. O motivo disso, vou explicar agora, mas aproveita que você está aqui no meu canal, se inscreve aqui, eu sou Joel Pinheiro, eu discuto os temas da sociedade, os temas da política, sempre buscando objetividade e posicionamento. Aproveita e curte esse vídeo também para a gente levar a discussão adiante. É o seguinte, eu vejo muita gente, isso eu falei um pouco no vídeo passado, eu retomo brevemente aqui, achando que a gente está vivendo um estado de censura total, ou então que a Justiça Eleitoral está fazendo campanha pelo Lula. Não, isso não é verdade. Tá? Mesmo porque decisões contrárias ao Lula saem todo dia, inclusive saiu hoje, hein? Decisão bem questionável, que proíbe associar o Bolsonaro a armas, coisa que a campanha do Lula estava fazendo. Bom, decidiram assim. Se a campanha do Lula estava usando, ela achava que tinha ganho com isso, e provavelmente tem. A maioria das pessoas percebeu que o chocalho das armas do Bolsonaro é uma grande enganação. Mas então decidiu contra. Né? E o que a Justiça Eleitoral está tentando, na verdade, o que ela mostra, o que me parece ser o caso, é que ela está desesperadamente tentando acabar com todo tipo de fake news, desinformação, propaganda enganosa, descontextualização, distorção de conteúdos, associações indevidas, insultos. Isso não é ruim em si mesmo. O debate público estaria melhor sem todas essas coisas. Mas ela não está conseguindo fazer isso. Né? É impossível eles controlarem tudo. E ao tentarem, eles estão dando muitas vezes para as pessoas que já estão nesse meio tão viciado do debate público, a impressão, por exemplo, da parcialidade, a impressão de que não, eles só proíbem coisas, eles só vetam coisas do Bolsonaro, quase nada do Lula. Para ter esse juízo, a gente teria que primeiro ver quantos pedidos são feitos na justiça. Né? Pelo que eu tenho visto, a campanha do Lula entra com muito mais pedidos na justiça para todo lado, com influenciadores, com órgão de imprensa, com a campanha formal do Bolsonaro, com tudo. E a campanha do Bolsonaro não é que não entra, entra também, mas bem menos. É bem mais seletiva no que ela vai pedir ali de direito da resposta ou de tirar conteúdos ali para a justiça. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto que teria que ser visto é, será que o discurso realmente é igual dos dois lados? Porque se ela está cerceando mais um discurso de um lado e menos do outro, será que é porque ela está enviesada ou será que é porque, de fato, um lado faz muito mais fake news, distorção, xingamento, descontextualização e todo o resto? Esse também me parece ser o caso. Não tem o equivalente de uma Jovem Pan do lado do Lula. Você pode até dizer, a Globo News, a Folha, eles são progressistas, eles não gostam do Bolsonaro. E com um grão de sal eu vou até aceitar isso. Para a Folha menos, para a Globo mais. Acho que a Globo tem dado mais mostras, sim, tá contra o Bolsonaro, mas não tem nada próximo nos comentários. Na Jovem Pan, cada comentário é xingando de ladrão, vagabundo, ex-presidiário. Você não vê isso dos comentaristas na Globo News. Você pode ver uma má vontade, você pode ver uma tentativa de sempre ir lá pelo lado negativo, as coisas do Bolsonaro, mas não é essa campanha de uma linguagem hiperbólica, agressiva, insultuosa, constantemente e muitas vezes reciclando e voltando com fake news, tá? Por parte dos comentaristas, né? As coisas são diferentes. Você não tem um equivalente do Brasil paralelo, não com mínima relevância, do lado do Lula, do lado da esquerda ou de nenhum outro lado. Você não tem o que é o império do Zap, das redes sociais, bolsonarista do outro lado. Agora começa a se criar alguma coisa na esquerda. Né? Mas hoje em dia não é igual, nem de longe. Tá? Agora, dado que o Bolsonaro ataca tanto a justiça e a justiça eleitoral, eu não duvido que às vezes eles também possam ser levados por algum viés ali na hora de tomar uma decisão. Não acho nada impossível que isso esteja acontecendo, mas esse não é o propósito, não é isso que explica
a movimentação e as tentativas da Justiça Eleitoral de controlar tudo e que às vezes tem afetado sim bastante os dois lados. Tá? Cada dia chega uma coisa nova. Hoje o Alexandre de Moraes fez uma inovação, né? Agora a Justiça Eleitoral não precisa mais só esperar ser provocada pelas campanhas fazendo demandas. Ela vai poder agir de ofício. Todo mundo já olhou isso e falou, tá vendo, tá instaurado o Tribunal da Verdade, não sei o quê. Aparentemente, não, pelo menos inicialmente, não vai ser tão agressivo assim, porque ele só pode tirar de ofício, por iniciativa do TSE, ele só pode tirar conteúdos que ele já tenha proibido e tirado antes. Então, uma propaganda foi feita contra um candidato. Foi considerada que ela é desonesta, ela é fake, não pode ser usada. Mas daí, outro lugar, ela reaparece. Um outro ator posta a mesma propaganda. Hoje em dia, até hoje, a regra era, de novo, a campanha que se sentiu lesada tem que entrar na justiça e passar por todo o trâmite. Agora não. Agora, o conteúdo pode ser tirado imediatamente por iniciativa da própria justiça. Claro, levanta uma série de potenciais riscos. Tá? Mas o que é conteúdo idêntico? Se mudar uma vírgula, é idêntico? Se o vídeo tiver um segundo a menos, ele é idêntico? E grão a grão, passo a passo, você pode chegar em respostas muito diferentes, abrindo diversos precedentes perigosos, sim. Vamos ver como é que isso vai ser feito na prática. Mas enfim, só o fato do Alexandre de Moraes ter criado isso já gerou um dia inteiro de discursos inflamados, de preocupações legítimas, inclusive, críticas e tudo mais. Outra, o Ministério Público Eleitoral entrou com um processo para uma loja de vinhos que fez propaganda dos seus vinhos cobrando R$22 apenas. Todos os vinhos R$22, alguns vinhos ali, sei lá. Não foi julgado ainda pela justiça, mas só de ter existido esse processo e de, sinceramente, ninguém saber com certeza qual vai ser a decisão dele, só aumentou ainda mais o descrédito da Justiça Eleitoral. Cada novo caso, isso acontece. Cada nova interferência da Justiça Eleitoral, exceto em alguns casos muito explícitos, muito mentirosos, todos eles isso acontece. Então, a Justiça Eleitoral proibiu, não deixa, por exemplo, que o Bolsonaro seja xingado de ex-presidiário. Daí você diz, mas então ela tá... o Lula seja xingado de ex-presidiário. Daí você diz, ela tá proibindo que se mencione o fato que ele foi preso. Eu vejo uma diferença grande entre xingar alguém de ex-presidiário e relatar o fato de que ele esteve preso por um tempo. Né? A mesma coisa com, sei lá, prostituição. Você xingar alguém de prostituição é muito diferente de você relatar uma situação real que a pessoa viveu ali e praticou essa atividade profissional. São duas coisas muito diferentes. Né? Agora, até explicar isso, outro ponto que poderia ser levantado. A emissora que xinga o Lula de ex-presidiário o tempo inteiro não xinga o Bolsonaro. Mas o Bolsonaro já esteve preso também, numa prisão militar nos anos 80. Ele também é ex-presidiário, no sentido técnico do termo. Mas a emissora não aplica nenhuma isonomia, e xinga um apenas e o outro não. Presidente, trata com todo respeito. Outros políticos que também já foram presos, mas que estão do lado do presidente, não são chamados de ex-presidiário de jeito nenhum. É deputado para lá, deputado para cá. Né? Você tem pontos a serem feitos. Mas só de ter que estar fazendo isso a todo momento, e esses pontos não chegam na população, você já está viciando o debate. A Justiça Eleitoral, ela acreditou que ela ia conseguir elevar o nível do debate. E no passado ela talvez conseguisse. E é um objetivo válido. Mas na prática, em vez disso, primeiro, eu não sei se está tendo nenhum efeito no nível do debate. E segundo, ela está entrando no meio do debate, que não era para ser. A Justiça Eleitoral era para pairar nos bastidores, ali tomando uma decisão ou outra para manter o mínimo de justiça ali na coisa. Não está acontecendo isso. A gente está cada vez mais discutindo a própria justiça. A discussão política partidária virou a discussão sobre a justiça eleitoral. E isso é um sinal de que não está dando certo. Portanto, nunca vai dar certo? É uma boa pergunta. Eu não tenho essa resposta, mas eu acredito que não. Eu acredito que nunca vai dar certo. Porque a gente está vivendo nesse momento em que a comunicação está pulverizada de forma total. Nenhuma instituição consegue dar conta dela mais. Sempre vai ter um outro lado que ou vai estar honesto ou vai estar te distorcendo também. Isso sempre vai existir agora. Não tem como vedar.
Mesmo porque tudo isso que eu estou falando da justiça eleitoral se aplica às redes sociais padrão, né? Twitter, Facebook, Instagram, que são relevantes, ou meios de comunicação mesmo, são todos relevantes. Mas não se aplica ao mundo incógnito, ao grande faroeste do WhatsApp ou do Telegram. E WhatsApp e Telegram impactam as eleições, gente. Impactam as eleições. Se as decisões não conseguem chegar de forma minimamente coerente dentro dessas plataformas de mensagem, uma plataforma de aplicativos de mensagem, então não tem a ideia de que está servindo para moderar o discurso público e o discurso eleitoral, garantindo mínima honestidade ou factualidade, está no mínimo ingênuo, né? Está totalmente enganoso. Por isso eu acredito, volto no meu ponto. Eu ainda vejo sim um papel para a justiça eleitoral de tentar limitar a mentira direta, factual, objetiva. As distorções, os exageros, a má fé, o levantamento de suspeitas totalmente espúrias, isso é muito mais difícil. As associações, porque para fazer isso você vai entrar na minúcia do discurso. E entrando na minúcia do discurso em 1 milhão de casos diferentes, porque são milhões de potencialmente, milhares de casos diferentes todos os dias, não tem critério, pelo menos não conheço, critério possível que vá garantir a aplicação isonômica da justiça nesses casos. Que ela vai ser, se aqui o seu critério de má-fé foi até esse ponto, bom, então, quando você tiver que averiguar, aferir a má-fé do discurso do outro lado, você vai ter que ser igual também. E são vários ministros, são vários casos diferentes. A percepção do viés é quase que inevitável. A percepção da injustiça, ainda que seja injusta, ela é quase inevitável. Portanto, é um problema que está sendo gerado. Tudo isso vai ter que ser rediscutido depois das eleições. Eu não sei se a gente vai chegar numa solução. Eu volto para que eu ainda acho que é a única solução que ainda existe no horizonte, que é improvável, mas que não está descartada. Que os indivíduos melhorem, que toda essa loucura de debate público vá, com o tempo, depurando. E que aconteça algo similar ao que foi com outras revoluções tecnológicas. Com a imprensa de Gutenberg, que permitiu a publicação de panfletos e livros, foi o caos por séculos, na verdade, mas em algum momento chegou-se a um estabelecimento de novas ordens, né, de uma nova ordem que permitia distinguir o verdadeiro do falso, a notícia verdadeira da teoria da conspiração. Você teve isso em outro nível, com rádio e televisão, no qual o impacto deles foi brutal na psique humana. Mas depois de um tempo as pessoas passaram a descontar aquilo e não teve mais o poder total que teve para fanatizar no passado, né? E também os detentores daqueles meios chegaram a certos acordos ali. Quem sabe a gente caminhe para isso. Mas eu acho que para a gente caminhar para isso, pelo menos para ajudar nesse processo, as pessoas que participam, eu, você, as lideranças, as pessoas que têm alguma voz nesse meio, e hoje em dia, potencialmente todo mundo pode ter uma voz, vão ter que ter um papel ativo nisso, apontando as desonestidades, mostrando como pode ser feito, informando as pessoas, não tratando todo mundo que te questiona também como o inimigo que está do lado a ser combatido desde o primeiro momento, porque não é, conseguindo construir as pontes que te permitam dialogar com pessoas que às vezes pensem muito diferente de você. Isso não é fácil, as redes, na verdade, empurram um pouco na direção contrária, mas também não é impossível, Para mim, os meus momentos que eu sei que eu tenho feito um trabalho que minimamente eu acredito que tem algum valor é quando alguém vem me dizer, Joel, claro que eu adoro gosto muito quem diz, poxa, mais uma vez, muito obrigado, concordei com tudo. Se você pensa assim, continue dando seu feedback também, porque ajuda. Mas eu gosto muito de receber o outro feedback. Joel, eu até discordo de muita coisa, penso diferente, voto em tal, voto em A ou B, mas eu ainda respeito a sua opinião e você me faz ver, às vezes, as coisas de um jeito diferente. Eu acho que quando eu consigo fazer isso, eu vejo que eu estou tendo um impacto real para algumas pessoas. Evidentemente, meu alcance é limitado, mas para algumas pessoas eu estou fazendo uma diferença que eu acredito que pode ser multiplicadora para o nosso cenário. E eu vejo muitas outras pessoas, claro, também tendo esse mesmo tipo de influência, que eu acredito que será muito importante e que será o que nos tirará desse inferno da comunicação que a gente vive hoje. Não é tentando remendar toda a mentira e toda a desinformação para todos os lados. Embora a parte da mentira eu ainda acho que sim, é possível com um bom nível de isonomia
alguma coisa a ser feita. Eu acho que saneia um pouco, é tirar as piores ervas daninhas, sabe, do jardim. Mas muitas delas não vão sair desse jeito. A gente vai ter que aprender a evoluir. É tarde demais para essa eleição. Os dados estão lançados. Mas quem sabe, para o futuro a gente melhore e para o futuro a gente consiga repensar, portanto, o papel de órgãos de imprensa, de redes sociais e da justiça. O papel da justiça enquanto moderadora do discurso. O debate público não é mais um fórum único no qual um moderador consegue. Não tem mais esse espaço. Acabou. A moderação agora está nas mãos de cada um de nós. A gente tem que acordar para a responsabilidade que esse poder trouxe e traz para cada um de nós. E rechaçar totalmente aqueles que abusam. Aqueles que querem o poder total, que querem a liberdade total para falar o que quiserem, para enganar quem quiserem, mas não aceitam o ônus da responsabilidade que tem que vir com toda a liberdade.